Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Carlos Demarque. Câmara se prepara para o retorno das sessões ordinárias. Vereadores e comunidade participam de live da Escola do Legislativo sobre eleições municipais. Sessão solene vai homenagear Loja Maçônica de Araçatuba. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020 e o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, boa tarde a todos. E a Câmara Municipal de Araçatuba está se preparando para o retorno das sessões ordinárias. Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, está prevista a realização da 21ª sessão ordinária às 19h. O encontro deve seguir um formato híbrido e, seguindo as medidas necessárias de isolamento, não haverá a presença do público. A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, falou sobre o retorno das sessões ordinárias. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos terminando a última semana do recesso parlamentar. Na próxima segunda-feira já retornamos às atividades normalmente dentro do normal da pandemia, né? Esse ano também o recesso foi bastante diferente. O recesso é um momento onde a Câmara reduz um pouco o seu horário de atendimento ao público para que toda a estrutura possa se reajustar, né? Possa se ajustar, atualizar o banco de dados, rever a questão dos arquivos nos gabinetes. Então é um período em que a Câmara trabalha de uma maneira diferente. E esse ano foi diferente de todos os anos, né? O recesso parlamentar ganhou um contorno completamente diferente em razão da pandemia. Uma outra coisa que diferencia o recesso parlamentar da atividade normal da Câmara é que as sessões ordinárias são suspensas. As sessões ordinárias são as reuniões abertas ao acompanhamento do público que os vereadores fazem de maneira que as pessoas possam acompanhar. Então, ali, o trabalho do vereador fica exposto publicamente. A gente avalia projetos dos próprios vereadores ou os projetos que vêm do Executivo, aprecia e vota sobre esses projetos, A gente dá publicidade a toda a correspondência que chega na Câmara das instituições, a Prefeitura manda informações ou até questionamentos e também as pessoas. Então, essa correspondência geralmente é quase toda ela lida. A gente também debate assuntos de interesse da coletividade, então muitas vezes nem estão pautados, mas é a oportunidade que com todos os vereadores reunidos a gente possa tratar de algum assunto especial. É ali que a gente vota os requerimentos de apoio, de pesar, de aplauso, requerimentos de informações oficiais, quer dizer, a gente pede as informações à Prefeitura oficialmente. É ali que a gente vota também requerimentos de apoio, de repúdio a alguma coisa que está acontecendo não apenas em termos do município, mas do estado e do país. A sessão deve ser mais quente, né? Porque com certeza vai ter uma pauta mais extensa em razão dessa parada aí de um mês, mas a gente já está acostumado a esse ritmo e nós acreditamos que a gente volta também cheios de esperança de que as coisas melhorem para todos, né, nesse mundo tão diferente que nós estamos vivendo. E uma live promovida pela Escola do Legislativo na última semana debateu as principais mudanças na legislação eleitoral desde 2017 e suas atualizações. O tema foi abordado pelo advogado eleitoral Edu Éder de Carvalho.
E antes de responder às perguntas dos parlamentares e do público via WhatsApp, o palestrante destacou os efeitos da Emenda Constitucional 97, que proíbe as coligações partidárias nas eleições proporcionais para vereadores. Para as eleições majoritárias, escolha do prefeito e vice, por exemplo, as coligações podem ser mantidas. O advogado falou sobre as mudanças nas leis eleitorais que valem para este ano, como a autorização da Justiça Eleitoral para os pré-candidatos arrecadarem recursos financeiros por meio de financiamentos coletivos, as chamadas vaquinhas virtuais, desde o dia 15 de maio. Permissão de impulsionamento pelo candidato de mensagens nas redes sociais e priorização de conteúdos ainda na pré-campanha, além da normatização de propaganda eleitoral por meio de bandeiras, adesivos e carros de som. Vamos acompanhar um trecho da palestra do advogado eleitoral Edu Éder de Carvalho. Nós temos as regras que valem para todas as eleições, né? Então, onde elas estão? Estão na Constituição Federal, está no Código Eleitoral, está na lei dos partidos políticos, está na lei das eleições, né? E, com base nessas leis, com base na Constituição, a cada eleição, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita as resoluções que vão valer para aquelas eleições. Então, ele edita as resoluções, que é uma compilação de toda a legislação que tem na Constituição, na lei dos partidos políticos, na lei da ficha limpa, na lei das eleições, né? Então, com base nessas resoluções, que a gente faz uma orientação para, especificamente, aquela eleição. Mas essas regras são regras gerais que estão nessas leis, né? As instruções são apenas uma compilação do que está na lei e que está na Constituição, né? Um dos participantes da live, José Carlos Alves dos Santos, de Birigui, perguntou sobre o que é permitido e proibido na campanha eleitoral na internet. Vamos ouvir a resposta do especialista Edu Éder de Carvalho. Em regras, né? Bom, não pode usar fake news, não pode fazer propaganda por interposta pessoa, propaganda só no site do próprio candidato ou do partido, aquele declarado na Justiça Eleitoral. Se contratar site, se contratar impulsionamento, tem que ser com empresa sediada no Brasil ou que tenha filial no Brasil, não pode hospedar site fora do Brasil, né? Então tem alguma dessas regras. O impulsionamento só pode ser feito pelo candidato ou pelo partido, não pode ser feito por simpatizante, por terceiro, tem que estar na prestação de contas do candidato. Mesmo esse impulsionamento que é feito agora na pré-campanha, tomar cuidado para esse impulsionamento não caracterizar abuso de poder econômico, porque às vezes você gasta tanto dinheiro agora que você gastaria menos, você está gastando mais agora do que gastaria na sua campanha. Então isso daí a justiça pode entender que é um abuso de poder econômico, então tem que tomar cuidado com isso. Inclusive isso daí foi um dos motivos que levou a senadora lá a ser cassada, né? Que ela fez muita propaganda na pré-campanha, né? E aí quando foram ver, somado o valor que ela gastou na pré-campanha com o valor que ela gastou na campanha, extrapolou o limite, né? Além de extrapolar o limite, também tinha caixa 2, quer dizer, ela não tinha esse dinheiro, pegou emprestado para fazer a pré-campanha do suplente dela, né? E então o tribunal entendeu que isso daí foi abuso de poder econômico. Então muito cuidado com a pré-campanha, não é só a questão do que pode, o que não pode, pedir de voto, tal, não, muito cuidado com o gasto, né? O gasto da pré-campanha. A vereadora Tiesa pediu um esclarecimento sobre o período da pré-campanha e confira na sequência também a explicação de Edu Éder de Carvalho. Hoje nós somos vereadores, uma maioria pré-candidato, nós mantemos redes sociais e impulsionamos algumas coisas. A gente pode continuar trabalhando normalmente, porque preocupa essa questão aí de pré-candidato, candidato. Nós que já somos, existe algum impedimento no nosso jeito de exercer o mandato? Não, né? Não tem. Isso é atividade parlamentar. Então pode continuar fazendo atividade ou divulgação da atividade parlamentar, desde que não se faça referência à futura candidatura nem a pedido explícito de voto, né? Continua divulgando a atividade parlamentar. Logicamente que a atividade parlamentar tem que ser divulgada pelos meios lícitos e sem caracterizar o abuso de poder econômico, né? Vou divulgar a atividade parlamentar por meio de outdoor.
Né? Então, quer dizer, parece que é complicado, mas a coisa é bem clara. Né? Então, a atividade parlamentar, posso continuar? Sim, pode continuar. Discurso na Câmara, o vereador fazer discurso na Câmara. Ele é candidato a prefeito, ele é candidato a vereador à reeleição, ele pode fazer? Pode continuar normal. Desde que não se faça menção à futura candidatura, nem pedido explícito de voto. O vereador Cido Saraiva trouxe uma questão sobre a divisão do fundo partidário e ouça na sequência a resposta do advogado eleitoral. O fundo partidário, quando nós falamos em divisões, principalmente na parte da mulher, como que ele seria na forma dividida? Se você tem 3 mulheres, seria, que normalmente se diz 30%, né? Como que seria essa divisão também? Se você tem já de cara 30% de gênero, vamos falar mulher, né? Nós temos, então, geralmente os 30% do gênero é mulher, né? Então, se você já tem 30% que é mulher, então, no mínimo, desse dinheiro do FEFEC, do fundo partidário, 30% vai ter que gastar com mulher, no mínimo. Se você só tiver os 30%. Agora, se você tiver 40% de mulher, você vai ter que gastar 40% desse dinheiro. Então, esse dinheiro tem que ser gasto com o número, com o percentual que você tem de mulheres. E a lei fala, não é de gênero, é de mulheres. E a Câmara Municipal de Araçatuba realiza a sessão solene às 10 horas da manhã desta quinta-feira, 30 de julho. Quem traz as informações é a repórter Suzy Faria. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde aos ouvintes do Rádio Câmara. O Poder Legislativo de Araçatuba vai homenagear a loja maçônica Tupi com um diploma de honra ao mérito. Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a sessão solene para a entrega da honraria será virtual, realizada por meio de videoconferência. A TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital, o canal da Câmara no YouTube e o perfil da Câmara no Facebook transmitem ao vivo a cerimônia a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho. A homenagem foi proposta pelos vereadores Doutor Alceu e Tiesa, em comemoração aos 100 anos de fundação da entidade e pelos relevantes serviços prestados ao município. A honraria será entregue a Claudinei Luiz de Almeida, presidente da loja maçônica, que foi implantada em Araçatuba no dia 29 de janeiro de 1920, na esquina das ruas Duque de Caxias e Rangel Pestana. Suzy Faria, para o Rádio Câmara. O Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Uma boa tarde a todos que sempre nos acompanham e até a próxima edição do Rádio Câmara Online.